Salmo 121 é conhecido de muitos, mas foi o que o Senhor deu. Foi o que o Senhor, meditando, lendo, brigando ali na oração, Senhor, qual a palavra que o Senhor quer? E o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Eu tenho vários aqui marcados, mas é o que o Senhor quer. Nós fazemos a vontade do Senhor. E se Ele quer o Salmo 121, é porque Ele quer falar conosco. Porque a palavra dele se renova a cada manhã, a cada dia. Se domingo for trazida a mesma palavra, já vai vir com outra revelação. Porque o nosso Deus é maravilhoso. E é pela palavra dele que nós temos sustentado. Nós temos sido revestidos. Amém, irmãos? Vamos ler aqui em Salmo 121. Que ele é um cântico, né, irmãos? Ele é um cântico que fala assim, ó, o primeiro versículo: levanto os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Ó, levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o nosso socorro, irmãos, não é só o meu, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Pode sentar, irmãos, nessa noite, glorificando a Deus, não deixando de glorificar o Senhor, irmãos, porque o Senhor está aqui, Ele está com as mãos aqui estendidas para nos abençoar, Ele está com o seu ouvido inclinado à nossa oração, à nossa adoração. Irmãos, nós saímos do nosso lar, estamos aqui, e você pode ter certeza que nós não vamos voltar de mão vazia. Isso eu posso, irmão, falar com toda convicção, que nós não voltamos de mão vazia quando nós entramos na casa do Senhor. E eu quero, antes aqui de falar dessa palavra, testemunhar para os irmãos que na última quinta-feira que eu preguei, eu não sei se os irmãos lembram do testemunho que eu dei, que eu precisei ir na UPA, o Senhor foi na frente, preparou tudo, e eu fiz uma ultrassom. Irmão, isso aqui é testemunho para os irmãos ver que quando nós colocamos os pés daquele portão, eu vou falar do portão para dentro, aqui é santo, irmãos. Aqui é santo. Ao você colocar os pés ali para dentro, o que você precisar, você pode ter certeza que o nosso Deus faz. E eu testemunhei para os irmãos e eu fiz uma ultrassom. E há 4 meses antes de eu fazer a ultrassom, eu fui na minha médica que eu vou e ela me examinando, ela sentiu um caroço na minha barriga. Só que ela mandou eu fazer uma ultrassom, não deu nada. Só que foi passando os meses e eu falei para meu esposo, tem alguma coisa aqui. Aí ela falou, você vai passar pelo cirurgião. Como eu testemunhei que Deus foi na frente. Chegou lá, eu fiz a ultrassom nesse dia, quando Deus falou, você vai hoje. Fiz, realmente deu um caroço, só que estava muito infeccionado. Irmãos, eu estou contando, mas se vocês olhassem, eu creio que ninguém imaginaria que eu estava aqui louvando o Senhor com caroço aqui. E ele doía, ele me incomodava, mas eu falei, Senhor, não vou deixar de te adorar. Porque se o Senhor não me curar, o médico falou, você vai lá, vai fazer ultrassom, nós vamos ver o que vai fazer. E foi diagnosticado um caroço e estava muito infeccionado, o cirurgião falou. Nesse dia que eu fui na UPA, ele falou, ó, eu poderia te cortar agora para nós drenar, mas eu vou te dar um remédio para ver se isso aí vaza, para não precisar eu te cortar. E eu saí de lá e eu comecei a orar. Meu esposo, nas madrugadas, antes de eu tomar o remédio, eu apresentei ao Senhor. E comecei a orar. Eu nem falei pro meu filho, eu falei, não, amor, é entre eu, você e Deus. Eu não quero deixar ninguém preocupado e não quero que ninguém deixe eu nervosa, porque eu confio no meu Deus. Eu não quero ninguém tirando o meu foco do Deus que eu sirvo, da confiança que eu tenho nele. Eu não quero alarmar ninguém. Começamos a orar, irmãos. E na outra quinta-feira, que foi o meu genro que pregou, foi o Juan, né, que pregou depois de mim. E naquela quinta-feira, irmãos, já ia fazer 9 dias que eu estava tomando remédio. O médico falou, se em 10 dias não vazar, você pode voltar aqui, que eu vou te abrir do lado e vou drenar. E eu orando, irmãos, eu falei, Senhor, tudo está nas tuas mãos, mas eu sei o que vai acontecer. Eu sei, Senhor. Está muito infeccionado, anestesia não vai pegar. E eu comecei a falar assim com o Senhor, irmão, porque quando eu estou lá na minha casa orando, eu converso com ele como se eu estivesse conversando aqui com os irmãos. Falei, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho medo, Jesus, eu vou entrar lá.
E comecei a orar, irmãos. Na quinta-feira que nós tivemos aqui, que foi o evangelista Juan pregando, ia fazer 9 dias do remédio. E nada do caroço vazar, irmãos. E lá na minha casa, o culto começa antes de nós sairmos de casa. Desde a manhã, você sabia disso? Eu aprendi assim. Todos os dias eu adoro Deus, mas os dias de culto, quando eu levanto, aquele dia já é consagrado. Senhor, abençoa o culto, abençoa os irmãos que vai chegar, derrama a bênção, Senhor. Visita o lar dos irmãos, porque nós temos que consagrar os dias de culto que nós vamos estar aqui. Porque aqui nós, quando entramos aqui, é batalha espiritual. E nós somos guerreiros do Senhor, nós somos chamados para guerrear. E eu comecei e falei, Senhor, hoje é um novo dia, irmão. Só que naquela quinta-feira eu levantei e falei, Senhor, hoje eu vou para a tua casa. E eu creio que ao colocar os pés daquele portão para dentro, o Senhor vai mover aí dentro. O Senhor vai fazer, Senhor, esse caroço vazar. Porque eu falei para o Senhor, eu tenho medo, eu estou com medo, porque eu sei que vai cortar. Não vai dar anestesia por causa da infecção. Então, Senhor, eu creio que a hora que eu colocar os pés lá no culto que nós vamos adorar o Senhor vai fazer um milagre na minha vida de novo. Porque eu tenho vivido milagres do Senhor. E creia que você também vai viver. E eu vim para o culto, irmão, mas eu vim naquela fé. Irmão, começou o culto, aquela adoração, nós adorando, porque eu adoro o Senhor mesmo, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Só que terminou o culto, eu fui embora. Chegou em casa, eu falei, Senhor, eu creio que eu pisei aquele lugar é santo. E eu não vou duvidar, o Senhor vai fazer a obra. Amanhã, Senhor, ia fazer na sexta, ia ser o 9º dia. No sábado era 10, na segunda eu tinha que voltar no médico, para ele cortar. E eu fiquei com aquela fé, irmãos. Falei, o Senhor, Pai, o Senhor cura, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor escuta nossas orações. E eu creio no Senhor. Irmão, eu dormi. Quando chegou na sexta-feira, irmão, aquele caroço que não tinha, que a gente olhava, não tinha nenhuma previsão de vazar. Chegou à tarde, ele começou a vazar, né? Para a honra e glória do Senhor. E eu falei, Senhor, eu creio que naquela quinta-feira de manhã, eu falei, eu creio, Senhor, que eu entro ali para te adorar. Não importa quem for levar a palavra, eu entro ali para te adorar. Eu creio que o Senhor se faz presença ali. E quando eu sair dali, eu vou levar a minha bênção, Senhor. Irmãos, na quinta-feira eu saí daqui, mas eu saí confiando que o Senhor ia fazer. Quando chegou na sexta-feira, aquele caroço vazou, irmãos. O Senhor colocou as mãos ali, não tinha como. Não tinha como, porque o remédio não estava puxando por causa da infecção muito forte. E eu comecei a clamar, irmão, na sexta-feira. Irmão, à tarde, né? Eu tinha uma consulta, fui no médico, o cirurgião olhou e falou, ó, tem até sábado para isso aí vazar. Se não vazar, você vai lá mesmo cortar. Eu falei, tá bom, dentro de mim, né? Eu creio no Deus que eu sirvo. O Senhor vai fazer esse milagre novamente na minha vida. Quando foi na sexta-feira à tarde, né, irmão? Eu cheguei no consultório, quando eu coloquei a mão, falei, amor, tá vazando. Para honra e glória do Senhor. Isso aí é só para os irmãos terem uma noção como esse lugar é santo. Entra aqui crendo, irmãos. Eu não sei o que os irmãos precisam. Mas se você colocar diante dele, com o seu coração quebrantado, humilhando, ele ouve, irmãos. E ele responde. Então eu estou contando porque eu falei, Senhor, eu vou tudo, eu testemunho do Senhor. Porque eu falo, Senhor, é para a tua honra, é para a tua glória. É para que todos saibam que quando nós entramos na casa do Senhor, ali é santo. O Senhor ouve. Eu entrei falando, Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu não vim aqui porque, se não for o pastor, se for o evangelista tal, não. Falei, Senhor, o maior pastor está aqui. E eu vou entrar para te adorar. O Senhor vai me curar novamente. O Senhor vai fazer milagre na minha vida. E na sexta-feira, irmão, para a honra e glória do Senhor, aquilo que a gente olhava e falava assim, vai ter que ir lá cortar. O Senhor colocou as mãos, irmão, e vazou para a honra e glória do Senhor. Aí o médico ainda falou, se vazar, você não precisa nem me aparecer aqui, que eu não quero nem te ver. Eu falei, tá bom, para a honra e glória do Senhor, irmãos. O Senhor colocou as mãos. É para eu tô testemunhando para os irmãos ver, esse Deus nosso é maravilhoso. Ele não faz só na minha vida, não, irmãos. Eu não sou por mais importante que os irmãos, não. Isso aí é para você ver. Tudo que você pedir com fé ao Senhor, você vai receber. Tudo que você está buscando, continue com fé, acreditando que o nosso Deus, Ele ouve, irmão. Nosso Deus é poderoso. E toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor. Ele merece uma salva de palmas, irmãos. Porque nosso Deus é muito bom. Ele é bom, irmão, o tempo todo. Nós somos falhos, pecadores, mas Ele continua sendo bom, misericordioso. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, e quem recebeu uma bênção tem que testemunhar, irmãos.
Temos que testemunhar, porque não é para o nosso nome, para o nome do Senhor, irmãos. Porque às vezes, para muitos, não significa nada, mas para nós, o que nós passamos, o Senhor é grandes milagres. Porque só nós sabemos o que nós enfrentamos, o que cada um enfrenta. Por isso, cada testemunho dos irmãos, eu glorifico muito o Senhor. Pode ser uma mínima coisa, mas é para a honra e glória do Senhor. O nosso Deus, Ele é muito importante na nossa vida. Ele é o Deus que nem nós acabamos de ler aqui, aonde o salmista aqui, né, em Cântico, ele deixou declarado aqui, e eu estava estudando aqui, entrando na palavra sobre esse salmo, e eu estava lendo aqui, o salmista, ele não falou só dele. Aqui ele falava de um povo que peregrinava, né? Quando eles caminhavam para ir para Jerusalém, que todo ano eles iam lá adorar o Senhor, levar sacrifício. Só que era uma caminhada longa. O caminho era longo, cheio de mato, cheio de monte muito alto, cheio de salteadores. O que é salteadores? Ladrões que matavam, que roubavam. Só que lendo, meditando nessa palavra, eu comecei a meditar, falar: Senhor, como que ele sentiu ali, né, naquela caminhada, olhando para os montes, né, e foi aonde surgiu esse cântico aqui em Salmos, né? Levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí eu comecei a meditar, lendo a palavra, estudando. Eu imagino os cristãos de antigamente caminhando ali para Jerusalém, para adorar o nome do Senhor, né? No caminho, quantos perigos eu creio que vinha na mente deles, porque era assim. E sabe o que o Senhor falava? Hoje não é diferente, irmão, na nossa caminhada. Não é diferente. Quantas vezes, né, nós olhamos que nem o povo, né, de Israel que ia adorar o Senhor, como o salmista que cantou, está aqui em cântico, isso aqui é cânticos, né? Eu creio que eles olhavam para os montes naquela caminhada e falavam, né, Senhor, nos guarda, da onde que virá nosso socorro? Eu, meditando a palavra, falando com Deus, falando, Senhor, creio que eles olhavam e falavam, Senhor, nos livra, porque se aparecer aqui alguém para nos roubar, os homens maus, o que será de nós? Porque eu olhava para os montes, que eram pedras ali, olhava para o mato onde não tinha socorro para eles, mas na mesma hora aqui, nesse mesmo capítulo aqui, no versículo abaixo já vem, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nessa noite de quinta-feira, a resposta de Deus para mim e para você, o nosso socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Isso aqui é para todas as áreas da nossa vida. Irmãos, essa semana eu estava conversando com meu esposo, a gente estava orando. Irmãos, eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas eu creio que vão passar. De você ter luta interior. Sabe o que é isso? É você sentir o Espírito de Deus, o Espírito do diabo ali guerreando. E você sentir aquilo. E o meu esposo, eu acho que é pela primeira vez ele sentiu isso. Ele começou a me contar. Eu falei, então vamos orar. Porque é uma guerra interior ali. Que ninguém pode fazer nada para tirar de dentro de você. Aí, eu já estava meditando essa palavra. E o Senhor tocava em mim. Ele falava, abre a Bíblia, olha aqui. Levanta os olhos para os montes. Irmãos, eu falei para meu esposo, vamos levantar os nossos olhos para o Senhor. Porque ele contou para mim, eu falei, eu não tenho como eu mexer dentro de você, mudar isso aí. Porque isso aí é uma luta espiritual que nós temos. Mas o único que pode te socorrer, nos socorrer nesse momento é o Senhor. E Ele fala para mim e para você nessa noite. Ele é o nosso socorro, irmãos. Levanta os olhos para o Senhor. Não levanta os olhos para os montes, não. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Não olha para o problema, para a dificuldade. Não olha para a luta do dia a dia. Eu falei para ele, não fica desesperado, não. Vamos dobrar o nosso joelho. Porque isso daí é uma luta interior, espiritual. Que eu creio, irmão. Todos nós que somos chamados, escolhidos do Senhor, vamos ter em algum momento. Porque é uma luta de Deus e do diabo, né? Que Deus querendo, Deus é meu, o diabo querendo lutar contra nossas vidas. Mas o Senhor falava na palavra, daí o Senhor me levou lá. Ele falou a palavra que eu te dei para você meditar. Porque, irmãos, eu fiquei, Senhor, que palavra, Senhor, eu estou lendo essa, qual é a palavra? Só que eu não entendia. Por que eu estava naquela briga ali? Qual palavra, Senhor, que o Senhor quer? O Senhor está chegando quinta-feira, o que eu vou falar? Porque eu tenho que falar aquilo que o Senhor quer. Aí na terça-feira,
Foi na quarta-feira, ele acordou e começou a contar para mim. Daí eu falei, entendi a palavra. Porque há momentos, irmão, que o socorro não vai vir. Muitas vezes ia vir de mim para a vida dele. Mas o socorro vem do Senhor. Nós começamos a orar. Quando foi, né, irmã, né, amor? Na quarta-feira que ele amanheceu, ele já estava. Eu falei, como você está? Ele falou, eu já estou bem, graças a Deus, porque o nosso socorro vem do Senhor. Como aquele povo que estava peregrinando naquele caminho, eles olhavam para o monte, aquelas, né, um monte de pedra enorme lá. Se acontecesse alguma coisa, para onde que ia correr? E nessa noite o Senhor fala, há situações que o socorro vai vir de mim. Não é de mim não, irmãos. Não é de mim não, porque o meu socorro é dele. Olha para ele, que foi o que ele falou, é o que ele deixou, o que o salmista aqui fala aqui na palavra do Senhor. Não foi só o salmista que viveu a situação, o povo de Deus viveu a situação. Toda vez que eles caminhavam, porque era uma caminhada longa. Sabe o que o Senhor fala? A nossa caminhada aqui nesse mundo aqui, olha, tá, né? Quantos anos aqui cada um de tem? É longa, mas o Senhor tem sido o nosso socorro. O Senhor tem sido o nosso refúgio. Ele tem nos protegido. Irmão, tenha fé em Deus, tenha confiança nele, porque nessa noite é a resposta dele. Eu ainda falei para ele, a resposta do Senhor, ele é o teu socorro. Eu não consigo tirar. Eu falei para ele, eu posso tentar. Há situações que eu posso tentar mudar na vida de alguém, mas eu não vou conseguir, porque esse socorro que ele precisava para a alma dele só vinha do Senhor. E nessa noite, o socorro do Senhor está chegando na minha e na sua vida, na minha situação, na sua situação. Mas creia, porque eles confiavam e eles não deixavam de adorar o Senhor, de levar esse sacrifício para o Senhor. Eles não deixavam. Eu creio que mesmo ali, né, andando, caminhando ali dias e noites, eles olharam na mesma hora que eu ainda falei, Senhor, na mesma hora que foi feita uma pergunta, já vem uma resposta, né? Como que Deus é bom, né? Sabe o que o Senhor fala? Quantas vezes você ora, você não vê saída. Eu comecei a ver nele, eu vi a impaciência dele. Falei, amor, vamos pro joelho, vamos orar, dá a mão aqui, vamos orar. Porque o seu socorro só vem do Senhor. E o socorro veio, irmão. Nessa noite o socorro está vindo para mim e para você. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei como seu coração entrou aqui, mas o Senhor sabe. E Ele fala assim, ó, eu sou o teu socorro. Levanta os seus olhos não para a esquerda, não para a direita, não para trás, não para o seu problema, mas olhe para o Senhor, porque nessa noite Ele está aqui te dizendo isso. Não sou eu, é a palavra, tudo que está escrito aqui. Você pode ter certeza que é fiel e verdadeiro. E olha o que ele fala aqui no 3: não deixará vacilar o teu pé. Olha só, irmãos, é Ele que tem nos guiado. Se não fosse Ele guiando nós, quantas coisas nós já tínhamos feito tudo errado, decisão errada. Porque se nós não andarmos segundo o que o Senhor quer, muitas das vezes, né, irmãos, perdão aqui de eu estar no altar, no vocabulário que o povo fala, nós já teríamos quebrado a cara. Se nós que cremos, nós que servimos, não ser guiado pelo Senhor. E olha o que Ele fala aqui, ó, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Sabe o que o Senhor está falando? Tosquenejará? Ele não cochila, irmão. Ele não cochila, ele não... Ó, irmão, glorificado seja o nome do Senhor. Porque ai de nós, se o Senhor desse uma cochiladinha, o diabo já teria destruído a minha e a sua vida, a minha e a sua família, você pode ter certeza. Mas olha o que ele fala, ó. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que ele não tosquenejará. Ele não cochila e nem dormirá o guarda de Israel. O mesmo Deus que ia com aquele povo, irmãos. O mesmo Deus que estava com aquele povo, que confiava no Senhor. Ele está comigo e com você. Se nós continuar confiando nele, se a nossa confiança estiver totalmente nele, irmãos. Eu falei para o Senhor, falei, Senhor, eu sei que se o Senhor não fizer um milagre, eu vou ter que ir lá na rua, eu vou ter que cortar. Mas eu creio tanto que o Senhor pode pôr suas mãos aqui, Senhor. Eu creio, Senhor, eu confio e eu tenho vivido isso, Senhor. O Senhor não é impossível, o Senhor colocou as mãos. Nessa noite de quinta-feira, Ele é o meu, Ele é o teu socorro. E Ele tem tomado conta de nós. Ele tem guiado nossos passos nesse mundo, porque nós somos peregrinos aqui nessa terra, viu, irmãos? Nós vamos sair daqui dessa terra, ou quando nós morrermos, ou quando o Senhor voltar para nos buscar. Mas nós vamos sair. Mas enquanto nós estivermos aqui, se eu e você confiar,
obedecer, acreditar, fazer a vontade dele, ele vai ser o nosso socorro. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. E aqui no 5 ele fala assim, ó: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Olha, irmãos, oh, glória a Deus. O Senhor está conosco a todo momento, irmão, a cada segundo da nossa vida. A nossa sombra, ela anda onde nós vamos. O Senhor, irmãos, Ele é a nossa sombra, Ele é a nossa direita, a nossa esquerda. Ele que tem nos protegido, irmão. Ele tem nos cercado. Porque o diabo, ele está ao nosso derredor, irmão, rugindo como leão. Mas o nosso Deus, Ele é o leão da tribo de Judá. E enquanto o diabo está ao derredor, o Senhor está à nossa esquerda, à nossa direita, à frente, atrás, cuidando de mim e de você. Como Ele cuidava, irmãos, dos nossos irmãos no passado. Hoje, Ele não é diferente. Ele não é, irmãos, não é. Irmãos, é tão bom você orar, jejuar, vigiar, meditar na palavra, que você sente realmente o Senhor do seu lado. Irmãos, eu sinto a mão de Deus, irmãos, eu sinto. Em todas as situações que eu passo, que às vezes eu olho e falo: Senhor, meu socorro vem do Senhor, eu sinto. Irmãos, tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com vocês, para vocês poderem sentir como é bom nós sentir o Senhor à direita, à esquerda, atrás, na frente, protegendo a nossa vida, a nossa família, irmãos. Protegendo aqueles a qual nós temos orado, porque eu fico muito feliz quando alguém liga, manda uma mensagem: irmã, eu recebi talvez, porque o Senhor tem cuidado, irmãos. O Senhor tem ouvido as nossas orações um pelo outro. Então não deixe nunca de apresentar a vida do outro, porque o Senhor, Ele nos abençoa quando nós abençoamos alguém. Muitas das vezes nós oramos por alguém, chega a bênção para nós que nós nem pedimos, sabe por quê? Porque nós estamos lembrando do nosso próximo. Então que nessa noite, irmãos, lembra disso, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Sabe o que ele fala? Eu não te deixo nem por um segundo, porque se Ele nos deixasse, coitado de nós, irmãos, mas Ele tem estado ao nosso lado, Ele tem nos guiado, Ele tem nos ensinado todos os dias. Ele tem falado conosco aqui. Eu falo para todo mundo que eu converso, ó, o Senhor tem falado. Aonde está sendo pregado o evangelho genuíno do Senhor, o Senhor tem falado. Ele tem nos ensinado. Então, irmãos, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Como o nosso pastor falou domingo, o nosso Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Continue obedecendo, porque Ele cuida da nossa vida aqui da terra. Ele tem cuidado da nossa alma, para que naquele dia nós possamos ser salvos, irmãos. Então continue olhando para o Senhor, porque Ele é o nosso socorro. E Ele está conosco, guardando não só a nossa vida física, mas principalmente a nossa alma, para que naquele grande dia nós possamos estar com Ele. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus, aleluia. O sol não te molestará de dia, fala no 6, e nem a lua de noite. Irmão, seja qual hora for que você se colocar, que você te apresentar um problema do Senhor, seja de dia, seja de noite, o Senhor está te ouvindo. E sabe o que Ele fala aqui? Tem aqui na palavra do Senhor também. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então Ele está conosco de manhã, de noite, a todo momento. Não importa a hora. Se você se colocar, chamar por Ele, Ele é o teu socorro. Ele está pronto para te socorrer. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor te guardará de todo mal. E Ele guardará a tua alma. É o que eu estou falando aqui, olha, irmãos. Ele nos guarda fisicamente, né, nessa peregrinação nossa aqui neste mundo. E Ele guarda principalmente a nossa alma, porque Ele quer a nossa salvação. Então vamos continuar firmes no Senhor. Vamos continuar com nossos olhos no Senhor. Esses dias uma irmã me ligou contando os problemas dela, e eu vi que ela estava mais com os olhos naquele problema, na situação dela. E eu comecei a falar: irmã, vamos orar, vamos orar. Aí eu já ligo chamado de vídeo, né? Que eu tenho umas irmãs que a gente ora assim. E eu falei: vamos orar, irmão. Nossos olhos têm que estar no Senhor. Porque há situações que se o Senhor não nos socorrer, ninguém mais vai socorrer, irmã. Não adianta você sair para contar para um, para outro. Conta primeiro para o Senhor, porque Ele é o teu socorro. E nessa noite, irmão, o Deus que nos socorre está aqui. E Ele fala aqui para nós terminar, ó: o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor tem nos guardado, irmãos.
neste mundo cruel, qual nós temos visto que o amor, está se esfriando, que nós possamos estar firme com o Senhor, buscando o renovo dEle, a unção dEle, a presença dEle, sendo verdadeiro. Como o pastor, nós falou domingo, é verdade, irmão, nós estamos no momento de tomar decisão. Ser verdadeiramente do Senhor, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Esses dias eu estava conversando com uma colega, ela falou assim, ela não está no caminho do Senhor. Ela falou, você é doido, você ainda acredita que o Senhor está voltando? Porque a gente ouve isso desde pequeno. Eu falei, eu creio, está mais perto do que nunca. Falei para ela, está mais perto do que nunca. O Senhor tem guardado a nossa entrada, a nossa saída. Por que você acha que nós temos acordado? Porque Ele tem nos sustentado. Por que você acha que nós estamos aqui nessa noite? Porque Ele tem nos guardado. Por que você sai de casa para trabalhar, para estudar, para ir no médico, até mesmo vai passear, volta e são salvos? Porque o Senhor tem guardado. Isso aqui, essa parte aqui é toda a área da nossa vida. Ele tem guardado a nossa saída, a nossa entrada. Ele tem guardado nós ali no problema, porque nós não estamos livres, tá, irmão? Não é porque nós servimos o Senhor que nós não vamos ter problema, não. Vamos ter, e bastante. Sabe por quê? Cada luta que nós temos, eu sempre gosto de conversar com meu esposo. Você busca mais Deus, né? Aí você ora mais. Então o Senhor sempre vai permitir na nossa vida, porque Ele quer nós sempre perto dEle. E quando eu creio assim, eu cresci ouvindo isso, e é verdade. Eu falei pro meu marido, pode ver que quando a gente dá uma sossegadinha é perigoso. Mas quando o Senhor manda, Ele não manda luta porque Ele não ama nós, não. É porque Ele ama, Ele quer nós pertinho dEle, ouvindo nossa voz. A gente busca mais, clama mais, ora mais. Então, o Senhor tem guardado a nossa entrada, a nossa saída. Então, glorifique ao Senhor. Glorifique a Deus. Porque esse Deus que fala para nós, levanta os seus olhos, mas não é para o monte, não, irmão. Não é para o monte, não sei qual é o problema que está aparecendo esse monte aqui, agora, qual o salmista está dizendo aqui. Eu não sei qual é esse problema, que você olha e fala, meu Deus, que monte que tá. Eu não estou vendo saída, eu vou morrer. Não vai morrer, não. Você não vai morrer nessa situação, não. Porque o Deus que te socorre está aqui nessa noite. A resposta dele para mim e para você, eu sou o teu socorro. Volta os seus olhos para mim, porque eu vou te socorrer. A vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O Senhor deu para nós nessa noite, irmãos, que nós possamos crer que o nosso socorro vem desse Deus maravilhoso, poderoso, que criou tudo, irmãos. Que criou tudo. Só Ele. O Senhor fala assim nessa noite, há situações que é só Ele para resolver. Há coisas que nós um ajudamos o outro, mas há situações que não. Nós vamos precisar desse socorro que vem só dEle. Amém, irmãos? Então, nessa noite de quinta-feira, que você possa sair daqui, crendo mais que nunca, irmãos. Porque nós vivemos essa experiência de ver o socorro do Senhor entrar e tirar aquela luta que eu falei para ele, amor, glória a Deus que nós temos o Senhor. Porque quantos que não tem o Senhor, quando surge esse conflito, esse desespero, tira a sua vida, faz o corpo, mas nós conhecemos esse Deus maravilhoso e corremos para Ele. Como Ele está falando aqui, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o teu socorro é a resposta de Deus para você nessa noite. O meu socorro, o teu socorro vem dEle. Clame Ele, a qualquer momento, dia, noite, seja a hora que for, pode clamar por Ele, irmãos, que Ele virá teu socorro, amém, irmãos? É o que eu deixo para os irmãos nessa noite, é a palavra que o Senhor nos deu, que Ele deu para mim, Ele dá para nós primeiro, para nós trazermos por irmão, e é verdade, irmãos, pede esse socorro, porque o socorro dEle é o melhor, irmãos, amém, irmãos? Glória a Deus, vamos colocar